Zacarias Sitchin. O livro perdido de Enki. Memórias e profecias de um deus extraterrestre. A quinta tabuleta. O carro partiu do planeta Lamu, continuou sua viagem para a Terra. Deram voltas ao redor da Lua, para ver se dava para fazer ali uma estação de passagem. Deram voltas ao redor da Terra, desacelerando para uma meriçagem. Nungal fez descender o carro nas águas, junto ao Eridu. Desembarcaram em um cais construído por Enlil, já não faziam falta as embarcações. Enlil e Enki receberam com abraços a sua irmã, com Nungal, o piloto, estreitaram os braços. Os heróis, homens e mulheres, foram recebidos com vitória pelos Igigi presentes. Tudo o que levava o carro se descarregou com rapidez, naves espaciais e naves celestes, e as ferramentas desenhadas por Enki, e provisões de todo tipo. De tudo o que ocorria em Nibiru, da morte e o enterro de Alalu, falou Ninmah a seus irmãos, da estação de passagem do Lamu e do comando de Anzu lhes falou. Enki expressou sua aprovação a isto, Enlil expressou palavras de desconcerto. É uma decisão de Anu, sua palavra é inalterável, disse Ninmah a Enlil. Trouxe alívio para as enfermidades, disse Ninmah a seus irmãos. Tirou de sua bolsa um pacote de sementes, sementes para serem plantadas na terra. Multidão de matagais brotarão das sementes, e produzirão frutos suculentos. Com os sucos se fará um elixir, será bom para que o bebam os Igigi. Isto afugentará as enfermidades, porá-lhes contentes. Terá que semear as sementes em lugar fresco, necessitam de calor e água para alimentar-se. Assim falou Ninmah a seus irmãos. Vou lhe mostrar um sítio perfeito para isso, disse-lhe Enlil. É onde se construiu um lugar de aterrissagem, onde construiu uma morada de madeira de cedro. Na nave celeste de Enlil se remontaram nos céus dois, Enlil e Ninmah, irmão e irmã foram até o lugar de aterrissagem, nas montanhas cobertas de neve, junto ao bosque de cedros. Na grande plataforma de pedra aterrissou a nave celeste, foram à morada de Enlil. Uma vez dentro, Enlil abraçou, com ardor beijou a Ninmah. Oh, irmã minha amada, sussurrava Enlil. A tomou por sob seu ventre, não derramou sêmen em seu útero. De nosso filho, Ninurta, trago-te notícias, disse-lhe brandamente Ninmah. É um jovem príncipe, está disposto para a aventura, está preparado para unir-se-te na terra. Se ficar você aqui, que tragam Ninurta, nosso filho, disse-lhe Enlil. Os Igigi foram chegando ao lugar de aterrissagem, as naves celestes levavam naves espaciais até a plataforma. Da bolsa de Ninmah se tiraram as sementes, semearam-se nas terras do vale. Um fruto de Nibiru cresceria na terra. Na nave celeste, Enlil e Ninmah voltaram para o Eridu. No caminho, Enlil lhe mostrou a paisagem, mostrou-lhe o Edim em toda a sua extensão, dos céus. Enlil lhe explicou seus planos. Desenhei um plano imperecível, dizia-lhe. Dispus o que determinará sua construção para sempre, longe do Eridu, onde começa a terra seca, estará minha residência, Larsa será seu nome, se converterá em lugar de comando. À beira do Buranu, o rio de águas profundas, estará localizada, uma cidade que surgirá no futuro, nomearei a Lagash. Entre as duas, nas planícies, risquei uma linha, a 60 léguas dali, haverá uma cidade, será sua própria cidade, Shurubak, a cidade refúgio a nomearei. Na linha central estará localizada, dirigirá por volta da quarta cidade, Nibruki, lugar do cruzamento da terra a nomearei, estabelecerei nela um laço céu-terra. Albergará as tabuletas dos destinos, controlará todas as missões. Junto ao Eridu, somarão 5 cidades, existirão para toda a eternidade. Em uma tabuleta de cristal, Enlil mostrou a Ninmah seu plano. Na tabuleta, ela viu mais marcas, sobre elas perguntou a Enlil. Além das 5 cidades, construirei no futuro um lugar do carro, para que chegue diretamente de Nibiru à terra, respondeu-lhe Enlil.
Então compreendeu Nima porque o desconcerto de Enlil ante os planos de Anu sobre o Lamu. Irmão meu, é magnífico seu plano para as 5 cidades, disse-lhe Nima. A criação de Shurubak, uma cidade de cura, como minha morada, para mim mesma, é algo pelo que estou agradecida. Além desse plano, não transgrida seu pai, não ofenda tampouco a seu irmão. É tão sábia como formosa, disse-lhe Enlil. No Abzu, Enki também estava concebendo planos, onde construir sua casa, onde preparar moradas para os Igigi, por onde entrar nas vísceras da terra. Em sua nave celeste, mediu a extensão do Abzu, inspecionou cuidadosamente suas regiões. O Abzu era uma terra distante, estava além das águas do Edim, era uma terra rica, transbordante de riquezas, perfeita em sua totalidade. Poderosos rios atravessavam a região, grandes águas discorriam rapidamente, uma morada junto às águas correntes fez Enki para si mesmo, no meio do Abzu, em um lugar de águas puras ficou Enki a si mesmo. Nessa terra, Enki determinou o lugar da profundidade, para que os Igigi descendessem às vísceras da terra. Ali pôs Enki o gretador de terra, para com ele lhe fazer um corte à terra, chegar por meio de túneis às interioridades da terra, descobrir as veias douradas. Muito perto, convocou o que parte e o que tritura, para partir e triturar o mineral aurífero, para transportá-lo em naves celestes, levá-lo ao lugar de aterrissagem nas montanhas de cedros, de ali transportá-lo à estação de passagem do Lamu com naves espaciais. Mas os Gigi foram chegando à Terra, uns eram atribuídos ao Edim, a outros lhes davam trabalhos no Abzu. Enlil construiu Larsa e Lagash, fundou Shurubak para Nima. Um exército de curadoras vivia ali com ela, as jovens que dão auxílio. No Nibruki, Enlil estava ensamblando um enlace céu-terra, para comandar todas as missões de ali. Enki viajava entre o Eridu e o Abzu, e vinha para fiscalizar. No Lamu, a construção seguia progredindo, também foram chegando os Igigi para a estação de passagem. Um char, 2 chars duraram os preparativos, então, Anu deu a palavra. Na terra, era o 7º dia, um dia de descanso decretado por Enki no princípio. Em todas as partes, os Igigi se reuniram para escutar uma mensagem de Anu irradiado desde o Nibiru. No Edim se reuniram, Enlil estava ali ao mando. Com ele, estava Nima, seu exército de jovens estavam ao seu lado reunidas. Alaugar, senhor do Eridu, estava ali, Abigal, que comandava o lugar de aterrissagem, também estava. No Abzu estavam reunidos os Igigi, ante o olhar de Enki se encontravam. Com Enki, estava seu vizir Izimud, Nungal, o piloto, também estava. No Lamu, estavam reunidos os Igigi, com seu orgulhoso comandante, Anzu, estavam. 600 havia na terra, 300 se reuniam no Lamu. Em total, foram 900 os que escutaram as palavras de Anu, o rei, Igigi, vós são os salvadores de Nibiru. A sorte de todos está em suas mãos. Seus frutos serão recordados por toda a eternidade, lhes chamará com nomes gloriosos. Os que estão na terra serão conhecidos como Anunnaki, os que do céu à terra vieram. Os que estão no Lamu, serão nomeados Igigi, os que observam e veem serão. Tudo o que faz falta está disposto, que comece a chegar o ouro, que se salve Nibiru. Vem agora o relato de Enki, Enlil e Nima, de seus amores esponsais, e das rivalidades por seus filhos. Os 3 líderes eram descendentes de Anu, de diferentes mães nascidos. Enki foi o primogênito, uma concubina de Anu foi sua mãe. Enlil, de Antu, a esposa de Anu, nasceu, convertendo-se assim no herdeiro legal. Nima foi filha de outra concubina, sendo meio-irmã dos 2 meio-irmãos. Era a primogênita de Anu, isto ficava indicado por seu título epípeto de Nima. Era extremamente formosa, cheia de sabedoria, rápida em aprender. Ea, como chamava então Enki, foi eleito por Anu para que se casasse com Nima, pelo qual o filho de ambos se converteria a partir de então no sucessor legal. Nima estava apaixonada por Enlil,
um arrojado comandante, ela se deixou seduzir por ele. Em seu ventre derramou ele sua semente. Da semente de Enlil, ela teve um filho. Ninurta nomearam-lhe os dois. Anu se enfureceu com o ocorrido. Como castigo, proibiu a Ninmah que se casasse com ninguém. E abandonou-a que, por decreto de Anu, tinha que ser sua noiva, e se casou em seu lugar com uma princesa chamada Dankina. Um filho, um herdeiro, nasceu-lhes. Marduk lhe puseram por nome, que significava o nascido em lugar puro. E quanto a Enlil, não tinha filho algum por matrimônio, não tinha a seu lado uma esposa. Foi na terra, não em Nibiru, onde Enlil se casou. Sua história é a história de uma violação, de um exílio e de um amor que trouxe o perdão, e de mais filhos que não foram mais que meio-irmãos. Na terra, era verão, Enlil se retirou à sua morada no bosque de cedros. Pelo bosque de cedros ia Enlil passeando quando refrescava o dia, em uma fria corrente de montanha, estavam se banhando umas jovens de Ninmah atribuídas ao lugar de aterrissagem. Enlil ficou enfeitiçado pela beleza e a graça de uma delas, Sud era seu nome. Enlil a convidou à sua morada no bosque de cedros. Vem e bebe comigo do elixir do fruto de Nibiru que cresce aqui, disse-lhe a ela. Sud entrou na morada de Enlil, em uma taça, ofereceu-lhe Enlil o elixir. Sud bebeu, Enlil também bebeu. Enlil lhe falou de relações sexuais. Não estava disposta a moça. Minha vagina é muito pequena, não conhece a cópula, disse Enlil. Enlil lhe falou de beijos. Não estava disposta a moça. Meus lábios são muito pequenos, não conhecem os beijos, disse Enlil. Enlil se pôs-se a rir e a abraçou. Ele riu e a beijou. Seu sêmen derramou em sua matriz. Ninmah, o comandante de Sud, lhe informou da imoral ação. Enlil, o imoral, por sua ação, terá que confrontar o julgamento. Assim lhe disse enfurecida Ninmah. Em presença de 50 Anunnaki, reuniram-se os 7 que julgam. Os 7 que julgam decretaram um castigo para Enlil. Fique banido Enlil de todas as cidades. Seja exilado a uma terra sem retorno. Em uma câmara celeste lhe fizeram abandonar o lugar de aterrissagem. Abigail era seu piloto. A uma terra sem retorno lhe levou, para não voltar jamais. Os dois viajaram na câmara celeste, a outra terra se dirigiram. Ali, em meio de inóspitas montanhas, em um lugar de desolação, aterrissou Abigail a câmara celeste. Este será seu lugar de exílio, disse Abigail a Enlil. Não por acaso o escolhi, disse Enlil. Há oculto aqui um segredo de Enki, em uma cova próxima. Enki ocultou 7 armas de terror, tirou-as do carro celestial de Alalu. Toma posse das armas, com as armas conseguirá a liberdade. Assim lhe disse Abigail seu comandante, um segredo de Enki revelou a Enlil. Logo, Abigail partiu do lugar secreto. Enlil ficou ali sozinho. No Edim, Sud falou com Ninmah, sua comandante. Da semente de Enlil estou grávida. Concebi em minha matriz a um filho de Enlil. Ninmah transmitiu a Enki as palavras de Sud. Ele era o senhor da terra. Na terra era supremo. Convocaram a Sud entre os 7 que julgam. Tomará Enlil como marido. Perguntaram-lhe. Ela pronunciou palavras de consentimento. Abigail transmitiu as palavras a Enlil em seu exílio. Enlil voltou de seu exílio para casar-se com Sud. Deste modo, Enki e Ninmah lhe deram o perdão. Sud foi declarada esposa oficial de Enlil. Lhe concedeu o título epípeto de Ninlil, dama do mandato. Depois disso, um filho nasceu a Ninlil e Enlil, Nanar, o brilhante, chamou-lhe Ninlil. Foi o primeiro dos Anunnaki em ser concebido na Terra, da semente real de Nibiru nascido em um planeta estranho. Foi depois disto que Enki falou com Ninmah, vem comigo ao Abzu. No meio do Abzu, em um lugar de águas puras, construiu uma morada. Com um metal brilhante, prata é seu nome, embelezei-a, com uma pedra de um azul profundo, lápis lazuli, está adornada. Vem, Ninmah, vem comigo, abandona sua adoração por Enlil. Ao Abzu, a morada de Enki, viajou Ninmah. Ali, Enki lhe falou palavras de amor, de parecer um para o outro.
Doces palavras lhe sussurrou. Segue sendo minha amada, disse-lhe acariciando-a. Abraçou-a, beijou-a, ela fez que seu falo transbordasse. Enki derramou seu sêmen na matriz de Ninmah. Me dê um filho. Me dê um filho, gritava. Ela colheu o sêmen em sua matriz, o sêmen de Enki fecundou. Um dia de Nibiru era um mês da terra para ela, 2 dias, 3 dias, 4 dias de Nibiru, eram como meses da terra, 5, 6, 7, 8 dias de meses se completaram, a conta novena da maternidade se culminou, Ninmah estava de parto. Deu à luz a uma menina, a recém-nascida era fêmea, à beira do rio, no Abzu, nasceu uma filha de Enki e Ninmah. Enki estava decepcionado com a menina. Beija pequena, dizia-lhe Ninmah. Beija pequena, disse-lhe Enki a seu vizir Izimud, eu desejava um filho, hei de ter um filho de minha meio-irmã. De novo beijou a Ninmah, pelo ventre tomou, seu sêmen derramou em sua matriz. De novo deu à luz ela, de novo uma filha deu Enki. Um filho tenho que ter um filho contigo, gritava-lhe Enki a Ninmah. Depois do qual, Ninmah pronunciou uma maldição sobre Enki, que todo alimento seja veneno em suas vísceras, que lhe doa a mandíbula, que lhe doam os dentes, que lhe doam as costelas. Izimud convocou os Anunnaki, a Ninmah o rogavam alívio. Distanciar-se da vulva de Ninmah jurou Enki com o braço em alto, um a um, os achaques o tirou, Enki se liberou da maldição dela. Ninmah voltou para o Edim, para não casar-se nunca, a ordem de Anu se cumpriu. Enki trouxe para a terra sua esposa Dankine e seu filho Marduk, Ninki, dama da terra, lhe concedeu a ela por título. Enki teve 5 filhos mais, dela e de concubinas, estes foram seus nomes, Nergal e Gibil, Ninagal e Ningizida, e Dumuzi o mais jovem. Enlil e Ninmah trouxeram para a terra seu filho Ninurta, com sua esposa Ninlil, teve Enlil um filho mais, um irmão de Nanar, e Shikur foi seu nome. 3 filhos em total teve Enlil, nenhum nascido de concubinas, 2 clãs se estabeleceram assim na terra, suas rivalidades levaram às guerras. Vem agora o relato do motim dos Igigi, e de como deu morte ao Anzu, em castigo por roubar as tabuletas dos destinos. Do Abzu, levava-se o ouro das veias da terra até o lugar de aterrissagem, dali, os Igigi o transportavam de naves espaciais até a estação de passagem no Lamu. Do planeta Lamu, o metal precioso se levava ao Nibiru em carros celestiais. No Nibiru, o ouro se convertia no mais fino pó, empregava-se para proteger a atmosfera. Lentamente se curou a brecha nos céus, lentamente se salvou Nibiru. No Edim, as 5 cidades se aperfeiçoaram. Enki fez uma morada deslumbrante no Eridu, da terra elevou para o céu, como uma montanha elevou por cima do chão, em um bom lugar a construiu. Sua esposa Dankina morava nela, e ali ensinou Enki a sabedoria a seu filho Marduk. Enlil estabeleceu no Nibiru que, o enlace céu-terra, era digno de ver. Em seu centro, um alto pilar o mesmo céu alcançava, ficou sobre uma plataforma que não se podia derrubar. Com isto, as palavras de Enki chegavam a todos os assentamentos, em Lamu e no Nibiru se podiam escutar. Dali se elevaram raios, podiam procurar no coração de todas as terras, seus olhos podiam explorar todas as terras, sua rede fazia impossível uma aproximação não desejada. Em sua elevada casa, uma câmara como uma coroa era o centro, olhava com atenção os seus distantes, olhava fixamente para o horizonte, aperfeiçoou o zênite celestial. Em sua santificada câmara escura, com 12 emblemas estava marcada a família do Sol, nos Mi estavam registradas as fórmulas secretas do Sol e a Lua, Nibiru e a Terra, e os 8 deuses celestiais. As tabuletas dos destinos emitiam seus tons de cores na câmara, com elas, Enlil fiscalizava todas as idas e vindas. Na Terra, os Anunnaki trabalhavam sem descanso, queixavam-se do trabalho e do sustento. Estavam transtornados pelos rápidos ciclos da Terra, e do elixir só se davam-lhes pequenas rações. No Edim,
Os Anunnaki trabalhavam sem descanso. No Abzu, o trabalho era ainda mais extenuante. Por equipes, enviavam-se Anunnaki de volta ao Nibiru. Por equipes, outros novos chegavam. Os Igigi, que moravam no Lamu, eram os que mais ruidosamente se queixavam. Demandavam um lugar de descanso na Terra, para quando desciam de Lamu à Terra. Enlil e Enki intercambiaram palavras com Anu. Ao rei consultaram: deixem que o líder vá à Terra, discutam com Anzu. Assim lhes disse Anu. Anzu descendeu dos seus à Terra, entregou os términos das queixas a Enlil e Enki. Deixe que Anzu conheça o mecanismo, disse Enki a Enlil. Eu lhe mostrarei o Abzu, lhe revele você o enlace céu-terra. Enlil consentiu com as palavras de Enki. Enki mostrou o Abzu a Anzu, o exaustivo trabalho nas minas lhe mostrou. Enlil convidou Anzu ao Nibiru que, na sagrada câmara escura lhe deixou entrar. No mais profundo do santuário, explicou a Anzu as tabuletas dos destinos. Mostrou a Anzu o que os Anunnaki estavam fazendo nas 5 cidades, prometeu alívio aos Igigi que chegavam ao lugar de aterrissagem. Voltou depois para o Nibiru para discutir as queixas dos Igigi. Anzu era um príncipe entre os príncipes, de semente real era sua ascendência. Malvados pensamentos encheram seu coração quando voltou para enlace céu-terra. Estava planejando levar as tabuletas dos destinos, em seu coração, estava planejando tomar o controle dos decretos do céu e a terra. Concebeu em seu coração arrebatá-las de Enlil. Seu objetivo era governar os Igigi e os Anunnaki. Sem levantar suspeitas, Enlil deixou Anzu que se instalasse na entrada do santuário sem levantar suspeitas. Enlil deixou o santuário, foi tomar um banho refrescante. Com malvadas intenções, Anzu se apoderou das tabuletas dos destinos, fugiu em uma câmara celeste, foi rapidamente à montanha das câmaras celestes. Ali, no lugar de aterrissagem, estavam-lhe esperando Igigi rebeldes, estavam se preparando para declarar Anzu rei da terra e do Lamu. No santuário do Nibiru, o resplendor se desvaneceu, o zumbido se sossegou, o silêncio prevalecia no lugar, as fórmulas sagradas tinham ficado suspensas. No Nibiru, Enlil ficou sem palavras, estava afligido pela traição. Palavras furiosas proferiu contra Enki, duvidou da ascendência de Anzu. Reuniram-se os líderes no Nibiru, os Anunnaki que decretam as sortes se consultaram com Anu. Terá que deter o Anzu, as tabuletas devem voltar para santuário, decretou Anu. Quem enfrentará o rebelde? Quem recuperará as tabuletas? Perguntavam-se entre seus líderes. Estando de posse das tabuletas dos destinos, Anzu é invencível, diziam-se uns aos outros. Ninurta, animado por sua mãe, adiantou-se entre os reunidos: serei o guerreiro de Enlil, vencerei ao Anzu. Assim falou Ninurta. Ninurta se dirigiu para a ladeira da montanha, comprometeu-se a vencer ao fugitivo Anzu. Anzu fazia pouco caso de Ninurta do seu esconderijo. As tabuletas são meu amparo, sou invencível. Dardos relampejantes dirigiam Ninurta ao Anzu, as flechas não puderam aproximar-se de Anzu, voltaram para trás. A batalha se deteve, as armas de Ninurta não venceriam Anzu. Então, Enki deu um conselho a Ninurta: levanta uma tormenta com você, um torvelinho, que o rosto de Anzu se cubra de pó, que as asas de seu pássaro celeste encrespem-se. Enlil forjou uma poderosa arma para seu filho, era um projétil Tilu, sujeita a sua arma tormentosa, quando se aproximarem asa com asa, dispara-as contra Anzu. Assim instruiu Enlil a seu filho Ninurta. Quando se aproximarem asa com asa entre si, deixe que o projétil voe como um raio. De novo se remontou no céu Ninurta com seu torvelinho, Anzu se elevou com seu pássaro celeste para lhe fazer o frente. Asa com asa, gritou Anzu enfurecido. Esta batalha será sua destruição. Ninurta seguiu o conselho de Enki, com seu torvelinho criou uma tormenta de pó. O pó cobriu o rosto de Anzu, ficaram ao descoberto os pinhões de seu pássaro celeste, em meio deles, deixou ir Ninurta o projétil,
os pinhões de Anzu se viam sumidos em um resplendor de fogo. Suas asas começaram a bater como as asas de mariposas. Anzu caiu até o chão. A terra se sacudiu, os céus se obscureceram. Ninurta fez cativo alcançado Anzu, dele recuperou as tabuletas. Os Igigi estavam observando do topo da montanha. Quando Ninurta chegou ao lugar de aterrissagem, tremeram e lhe beijaram os pés. Ninurta liberou o cativo Abigal e aos Anunnaki, anunciou sua vitória a Anu e a Enlil. Depois, voltou para o Nibruki, e as tabuletas se reinstalaram na câmara mais profunda. De novo voltou o resplendor ali dentro, restabeleceu-se o zumbido dos minas tabuletas. Anzu foi submetido a julgamento ante os 7 que julgam, Enlil e Ninlil, sua esposa, Enki e sua esposa Ninki, a que anteriormente se conhecia como Dankina, e os filhos Nannar e Marduk estavam ali. Ninmah também estava no julgamento. Ninurta falou dos malvados atos. Não há justificação, que a morte seja sua pena, disse. Os Igigi se queixavam com razão, necessitam de um lugar de descanso na terra, retrucou Marduk em contra. Por sua malvada ação, Anzu pôs em perigo a todos os Anunnaki e os Igigi, disse Enlil. Enki e Ninmah deram razão a Enlil, o mal deve ser extinto, disseram. Os 7 sentenciaram Anzu à morte por execução. Com um raio mortal foi extinto o fôlego vital de Anzu. Deixem seu corpo aos abutres, disse Ninurta. Deixem que seja enterrado no Lamu, que lhe ponham uma cova junto a Lalu para seu descanso, disse Enki. Da mesma semente ancestral eram ambos. Que Marduk leve seu corpo ao Lamu, que Marduk fique ali como comandante. Isso sugeriu Enki aos juízes. Assim seja, disse Enlil. Vem agora o relato de como se funda o Badibira, a cidade do metal, e de como, no 40º Char, os Anunnaki se amotinaram no Abzu. Anzu foi julgado e executado no 25º Char. Isto subjugou o mal-estar dos Igigi, embora seguiu fervendo lentamente. Marduk foi enviado ao Lamu para levantar os espíritos dos Igigi, para prestar atenção ao seu bem-estar. Na Terra, Enlil e Enki discutiram mudanças, estiveram refletindo sobre como evitar o mal-estar na Terra. As estadias na Terra são muito prolongadas, diziam-se um ao outro. Pediram conselho a Ninmah, ficaram alarmados pela mudança de semblante nela. O ouro deve fluir com mais rapidez ao Nibiru, terá que prover de salvação com mais rapidez, concordaram todos. Ninurta era um perito nas interioridades dos planetas, disse palavras sobre isso e a seus maiores, que se estabeleça uma cidade do metal, para que ali se funda e se refine o mineral aurífero, ali se poderão dispor carregamentos menos pesados da Terra. Cada espaçonave poderá levar mais ouro, e ficará espaço para que os Anunnaki retornem a Nibiru, que os esgotados retornem ao Nibiru, que outros frescos os substituam na Terra. Enlil, Enki e Ninmah consideraram favoravelmente a sugestão da Ninurta, consultou a Anu e deu sua aprovação. No Edim, planejou-se uma cidade do metal, nessa localização insistiu Enlil. Construiu-se com materiais do Nibiru, equipou-se com ferramentas de Nibiru. 3 chars levou sua construção, lhe deu por nome Badibira. Ninurta, que fez a sugestão, foi seu primeiro comandante. Desta forma, o fluxo de ouro ao Nibiru se fez mais fácil e rápido. Aqueles que haviam vindo à Terra e ao Lamu ao princípio dos tempos prévios voltaram para o Nibiru. Alaugar, Abigal e Nungal estavam entre eles. Os recém-chegados que os substituíram eram mais jovens e entusiastas, não estavam acostumados aos ciclos da Terra e do Lamu nem a outros rigores. No Nibiru, de onde tinham vindo, a brecha na atmosfera se estava curando. Os mais jovens não tinham conhecido as grandes calamidades que haviam tido lugar no planeta e em seus céus. De sua missão dourada albergavam especialmente o desejo de emoções e aventuras. Tal como tinha concebido Ninurta, os minerais se traziam do Abzu, no Badibira se fundiam e se refinavam, com naves espaciais se enviavam ao Lamu, o ouro puro se levava do Lamu a Nibiru em carros celestiais.
Tal como tinha concebido Ninurta, o ouro fluía do Abzu até o Nibiru. O que não tinha concebido era o mal-estar dos Anunnaki recém-chegados que trabalhavam sem descanso no Abzu. A verdade seja dita, Enki não teve em conta o que se estava forjando, punha sua atenção em outros assuntos do Abzu. Tinha chegado a fascinar-se com o que cresce e vive no Abzu, desejava aprender as diferenças entre o que tinha aparecido na Terra e o que tinha aparecido no Nibiru, queria descobrir como se causavam as enfermidades pela atmosfera e os ciclos da Terra. No Abzu, junto às chorreantes água, erigiu um magnífico lugar de estudo, dotou-o com todo tipo de ferramentas e de equipes. Chamou o lugar Casa da Vida, a ela convidou a seu filho Ningishzida. Configuraram fórmulas sagradas, diminutos Mi, a posse dos segredos da vida e a morte, procuravam desentranhar os mistérios da vida e a morte das criaturas da Terra. Enki estava especialmente apaixonado por algumas criaturas vivas. Estas viviam entre as árvores altas, utilizavam suas patas dianteiras como mãos. Nas altas ervas dos estepes se viam estranhas criaturas, pareciam caminhar eretas. Enki estava absorvido com estes estudos, mas não se dava conta do que estava se forjando entre os Anunnaki. O primeiro em dar-se conta do problema foi Ninurta. No Bate-Bira havia observado uma diminuição em mineral de ouro. Enlil enviou Ninurta ao Abzu para averiguar o que estava acontecendo. Enlil, o oficial-chefe, acompanhou-o nas escavações. Com seus próprios ouvidos escutou as queixas dos Anunnaki. Murmuravam e se lamentavam, resmungavam nas escavações. O trabalho é insuportável, disseram a Ninurta. Ninurta deu conta disto a seu tio Enki. Convoquemos o Enlil, disse Enki. Enlil chegou ao Abzu. Instalou-se em uma casa próxima às escavações. Vamos enervar Enlil em sua morada, gritaram os heróis que trabalhavam nas minas. Que nos libere do duro trabalho. Proclamemos a guerra, liberaremos-nos através das hostilidades, gritavam outros. Os Anunnaki das escavações ouviram as palavras de instigação, prenderam fogo às suas ferramentas, queimaram suas tochas e enfrentaram-se ao Enlil, oficial-chefe das minas, capturaram-no nos túneis, levaram-no com eles, abriram-se passo até a porta da morada de Enlil. Era de noite, na metade da vigília, rodearam a morada de Enlil, sustentavam no alto suas ferramentas como se fossem tochas. Calcal, o guardião da entrada, trancou a porta e despertou Al-Nusku. Nusku, o vizir de Enlil, despertou a seu senhor, tirou-o da cama, dizendo assim: meu senhor, a casa está rodeada, até a porta chegaram os hostis Anunnaki. Enlil convocou a Enki, Enlil convocou a Ninurta à sua presença. O que é o que estão vendo meus olhos? É contra mim contra quem se está fazendo isto. Assim lhes disse Enlil, quem é o instigador das hostilidades. Os Anunnaki se mantiveram unidos, cada um de nós declarou as hostilidades. O trabalho é excessivo, nosso trabalho é duro, grande é nossa aflição. Assim disseram a Enlil. Enlil transmitiu a Anu palavras do que estava acontecendo. Do que acusam Enlil? Inquiriu Anu. O trabalho, não Enlil, é a causa do problema, disse Enki a Anu. Graves sons dos lamentos, todos os dias podemos escutar as queixas. Terá que obter ouro, disse Anu. O trabalho deve continuar. Liberem o Enlil para consultas, disse Enki aos hostis Anunnaki. Enlil foi liberado, aos líderes disse, desde que aumentou o calor na terra, o trabalho é insuportável, insuportável. Que os rebeldes voltem para o Nibiru, e que outros novos venham em seu lugar, disse Ninurta. Não poderia forjar novas ferramentas, disse Enlil a Enki. Para que os heróis Anunnaki evitassem os túneis. Chamemos a meu filho Ningishzida, desejo que me ele assessore, respondeu Enki. Convocaram a Ningishzida, veio da Casa da Vida, Enki se apartou com ele, intercambiaram palavras entre eles. É possível uma solução, disse Enki. Criaremos um Lulu, um trabalhador primitivo, para que se ocupe do trabalho mais duro, que esse ser carregue sobre suas costas o duro trabalho dos Anunnaki.
Assombrados ficaram os líderes assediados, certamente ficaram sem palavras. Quem tinha ouvido falar antes de um ser criado de novo, um trabalhador que pudesse fazer o trabalho dos Anunnaki? Chamaram Anima, quem cura e ajuda era perita. Repetiram-lhe as palavras de Enki. Acaso há alguém que tenha ouvido falar disso? Perguntaram-lhe. Não se tinha ouvido falar de algo assim, disse ela a Enki. Todos os seres descendem de uma semente, cada ser se desenvolveu ao longo de eões a partir de outro, nenhum veio nunca de um nada. Quanta razão tem, irmã, disse Enki sorrindo. Me deixem que lhes revele um segredo do Abzu, o ser que precisamos já existe. Tudo o que temos que fazer é lhe pôr o sinal de nossa essência, assim se criará um Lulu, um trabalhador primitivo. Assim lhes disse Enki. Tomemos, pois, uma decisão, deem a bênção a meu plano, criar um trabalhador primitivo, forjá-lo pelo sinal de nossa essência. Continua na parte 7.